Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre por onde começar os nossos estudos dos oráculos, pelo curso ou por ser autodidata. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então aproveita você que está assistindo a gente aqui no canal, curta, compartilhe e se inscreve para ajudar a crescer o canal e principalmente para você ficar aí acompanhando outros vídeos que nós faremos aqui. Então vamos lá. Eu digo para as pessoas que eu acho incrível a capacidade que o ser humano tem de aprender por conta. Eu mesma aprendi muito com os oráculos por mim mesma. Eu ganhei um baralho de tarô e comecei a estudar. Mas primeiro eu brincava com um baralho normal e depois fazia de conta que estava fazendo interpretações e as coisas davam certo. Comecei a estudar com livros e aí fui aprimorando as minhas leituras. Quando eu ganhei o meu primeiro baralho de tarô, eu achava que realmente eu precisava fazer um curso, porque era muito diferente, as imagens, e o livrinho que vinha era suficiente. Então, na época tinha alguns programas de televisão, e um deles me chamava muito a atenção, que eu acompanhava sempre, que era o programa da Mônica Bonfilho. E aí eu tomei a decisão de ir fazer, esse curso, comuniquei aos meus pais, eu era menor de idade, e minha mãe ia comigo, a gente atravessava a cidade e ia lá para fazer o curso durante uma semana. Eu era aluna mais nova e já se passaram aí 30 anos pelo menos. Ao longo desses anos, os meus estudos não pararam. Eu continuei sempre comprando livros, aprimorando, refilando, refinando as minhas leituras. Fui fazer curso, por exemplo, mestrado em Ciências da Religião, fui fazer cursos de artes. E esses cursos de psicologia, de comportamento humano, me ajudaram muito a crescer e a aprofundar, não somente no estudo do tarô, como no estudo do baralho cigano, das runas, da leitura de mãos. Mas alguns dos estudos eu fiz por mim mesma e eu nunca fiz curso. Por exemplo, estudo de mãos. Da onde você tirou isso? Não sei. Eu digo para as pessoas que eu aprendi, talvez, espiritualmente falando, com alguma entidade. E, de fato, a cigana que me acompanha me orienta muito nessas leituras. Mas eu trago esse conhecimento desde quando eu nasci. Mas isso não significa que eu não fosse estudar. E eu, desde pequena, pegava os livros na biblioteca, estudava, fazia as minhas leituras, fazia as minhas anotações, principalmente os desenhos das mãos, e fui formando o que seria a minha própria apostila. E já se passaram aí mais de 30 anos nesses estudos, muito mais. O fato é, quando a gente é autodidata, a gente tem uma liberdade muito grande de comprar livros, de estudar, de confrontar autores, e isso é fantástico. Mas exige muito da gente. Disciplina, foco, determinação. Isso significa que, independente se você tem um encontro marcado com alguém ou não, você precisa estudar. Quando você faz um curso, você tem a regularidade com que aquele curso acontece. Se é um curso presencial, você sabe que naquele dia você tem o compromisso de estar lá. Se é um curso online, dependendo, se ele é um dia marcado, você sabe que você tem que estar lá. Mas quando o curso é online, é gravado e você tem a liberdade de assistir quando você quiser, também exige de você essa disciplina e o prazo para você assistir às aulas. A vantagem é, você pode assistir quando você quiser, na hora que você quiser. Mais ou menos parecido com o estudo do autodidata. Você pode maratonar um livro, ficar ali imerso, dedicado para aquilo e vai ser uma grande contribuição. Mas reforço com você, um livro não te torna mestre. Eu mesma, quando fiz o mestrado em Ciências da Religião, fiquei 2 anos dedicada, imersa nisso. Foram várias as disciplinas, foram centenas de livros e centenas mesmo, porque a gente tem que ler muito para poder escrever. E aquilo me capacitou para ter o reconhecimento da titulação de ser mestra. Então hoje a gente vê muitas pessoas que são autodidatas e eu valorizo imensamente isso, mas que são autodidatas de um livro só. São mestras de um livro só. Não é suficiente. As suas leituras serão parciais
rasas e superficiais. E muitas das vezes a gente não sabe se a gente está acertando quando a gente é autodidata. Porque as dúvidas, as inseguranças, elas batem. E a gente às vezes não tem a humildade de submeter alguém para saber se está certo o que eu falei, está correta a minha interpretação, é isso mesmo? Não é insegurança, é querer melhorar, é querer refilar o seu olhar, principalmente quando você é autodidata. E eu sei, nessa altura do campeonato, que você vai falar para mim, mas a gente tem os grupos de bate-papo, né, de trocas, de estudos. Eu acho isso fantástico. Mas, por outro lado, alguns grupos que eu acompanho, e eu não acompanho todos, eu vejo muitas vezes que as dúvidas são postas, mas as pessoas ficam na superficialidade. Não há uma profundidade das experiências, dos olhares, uma contextualização das trocas, porque às vezes as pessoas não querem que alguém diga, olha, o seu olhar não está correto, olha, isso está certo, mas poderia ser mais profundo. Na verdade, o que as pessoas às vezes querem é exatamente que alguém valide aquilo que ela acha. E não é assim. Não é assim em nenhuma formação. Qualquer profissional passa por um tempo de estudos. E aí vem um ponto muito importante. A gente não recebe o diploma na faculdade no primeiro dia, logo na matrícula. A gente passa por uma experiência de estudos, a gente passa por uma experiência de práticas em que a gente é avaliado por professores até que a gente receba o nosso diploma. Então isso leva um tempo. Para você se tornar mestre, para você se tornar profissional em qualquer área, leva um tempo. Eu tenho certeza que você não procuraria um mestre, um professor ou alguém para te ensinar se ele não tivesse um tempo de bagagem. Ou você também não procuraria uma pessoa, por exemplo, para operar o seu coração se ela tivesse entrado na faculdade de medicina ou se ela tivesse no primeiro ano do curso. Eu tenho certeza que você não faria isso. Então, por que você acha que nas artes oraculares tem que ser superficial? As nossas respostas são respostas de vida, respostas decisivas para as pessoas. A gente não pode lidar na superficialidade. Nós precisamos sim ter compromisso naquilo que a gente fala. A gente precisa ter responsabilidade. E se você está inseguro ou na dúvida de algum estudo, de alguma resposta, tenha humildade de dizer, olha, eu acho que é isso, mas eu vou procurar aprofundar. Eu vou perguntar para alguém que sabe mais do que eu. Eu vou procurar em estudos, em livros, para te dar uma resposta mais assertiva. É muito melhor que você faça isso nesse momento. Por isso que o caminho de estudos é um caminho de vida. Porque a gente vai aprimorando na nossa vida isso, e ao longo dessa nossa vida, desse nosso aprimoramento, o nosso olhar aprimora, a nossa vida muda. Então, é muito importante que você aplique na sua vida esses estudos, porque o estudo dos oráculos, seja o tarô, o baralho cigano, a astrologia, são contínuos. E a cada estudo que eu faço, a cada mapa que eu leio, a cada mão que eu pego, eu aprendo sobre aquela vida. Então isso significa que não é somente o livro de tarô que você tem que ler, não é somente um livro de baralho cigano, é um livro sobre os ciganos, é um livro sobre história, é um livro sobre o comportamento humano, sobre negócios, sobre humanidade, sobre ecologia. A gente precisa ampliar o nosso olhar, porque se a gente fecha, as nossas leituras também serão limitadas. Então veja como é a formação de um profissional. Em qualquer faculdade você vai ver que é um conjunto de saberes que capacitam alguém para ter o reconhecimento daquele título. Por isso que os estudos dos oráculos são variáveis. A gente vai ver inclusive professores que vão levar para uma determinada linha, às vezes para uma área mais comportamental, às vezes para uma área mais adivinhatória, às vezes para uma área mais de negócios, kármica, saúde, enfim. Amplie os seus olhares, amplie os seus saberes para que você possa, de fato, aprofundar e melhorar as suas leituras. Isso é fundamental.
Quando a gente tem um profissional que nos acompanha nos nossos estudos, a gente ganha, né, muito com as trocas que a gente tem nos estudos nas salas de aulas. A gente ganha muito com isso, porque esse profissional vai ter experiências para nos contar. Eu mesma, né, ao longo desses 30 anos, tantas situações que eu já passei, tanta coisa que já aconteceu, e eu trago isso para as aulas. Claro que eu não preciso mencionar nomes, eu menciono as situações. A carta que apareceu, qual foi a minha interpretação, o que foi que o consulente trouxe para mim, né, de resposta. Eu conto quando eu acertei, eu conto quando eu errei, porque na vida a gente vai acertar e a gente vai errar. Mas tenha humildade também com os seus erros, porque quando você erra numa interpretação, você fala assim, nossa, a minha interpretação de fato tá certa, o que foi que aconteceu? Ou, de fato, a minha interpretação não está certa, o que foi que aconteceu? Busque respostas. Isso vai fazer com que você ganhe jogo de cintura, com que você cresça, não somente como profissional, mas como ser humano. Tenha empatia com a pessoa que você está atendendo, né? Responda as perguntas dela, olhe a ela com generosidade, com compaixão, ajudando-a nas suas dúvidas. E isso livro nenhum vai te trazer. Somente na experiência e na troca com outros profissionais. A gente vê muitas vezes pessoas que fazem as leituras, mas que não têm paciência para ouvir as histórias, que não têm paciência para lidar com o ser humano. Se você não tem paciência, aí que você mais tem que estudar sobre o comportamento humano. Porque se você não tem paciência para isso, como é que você vai querer orientar alguém? Não é possível que isso aconteça. Então, na sua trajetória de estudos, né, comece com seus livros, aprofunde, procure professores, olhe de fato se esses mestres estão capacitados para isso, qual é a formação deles, veja vídeos sobre eles para que você decida se de fato, né, eles têm olhares são semelhantes aos seus, se haverá uma contribuição para você, e aprimore sempre nas trocas com as outras pessoas. Isso é muito importante. Participe dos grupos de bate-papo, coloque, né, as suas dúvidas, e até mesmo se você está assistindo aqui esse vídeo nesse canal agora, aproveite para deixar a sua pergunta. Quem sabe a sua pergunta não pode ser respondida aí numa live ou em algum outro vídeo aqui no canal. Eu desejo que você tenha grandes estudos e grandes mudanças e aperfeiçoamento na sua vida ao longo dessa trajetória com as artes oraculares. Um beijo grande para você. Gratidão. Namastê. Tchau.